Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar da celebração da Eucaristia, nosso 10º encontro, oração da coleta, terceira parte. Vamos trabalhar o conteúdo dessa oração da coleta. Nossa oração da coleta nasce da comunhão da Santa Igreja e sobe através de Cristo até o Pai. A oração da coleta se dirige ao Pai, Deus, e é caracterizada pela simplicidade e pela humildade, pois não quer captar a essência de Deus. Pode-se expressar assim: Deus, Senhor onipotente, Deus. Ou no máximo dizer, Deus Todo-Poderoso e Eterno. Vem Deus, depois os atributos divinos. Na tradição antiga, também não era permitida a invocação de Cristo dentro da missa. O Concílio de Cartago afirmava em 393 a seguinte cânon: de modo que nas orações ninguém deve nomear o Pai para o Filho, ou o Filho para o Pai. A oração é sempre dirigida ao Pai. Na liturgia romana, nunca faltou a confissão da divindade de Cristo. Esta norma de dirigir a oração a Deus Pai ficou mantida, sem exceção, até o fim do primeiro milênio, os primeiros 1000 anos. Na virada do milênio, a liturgia romana recuou diante da influência da forma galicana da Gália, que veio do norte. A invocação de Cristo, desenvolvida na liturgia da Gália, região da França. A questão principal na liturgia da Gália era A questão principal na liturgia da Gália era evitar a preposição por, visto que podia ser interpretada como arianismo, que negava a natureza do Filho com o Pai, usando uma livre alternância entre o tratamento de Cristo e o tratamento do Deus Pai, para demonstrar seu valor de igualdade. Hoje, o nosso missal possui algumas orações que provêm desta tradição antiga e substitui a preposição por pela expressão que vive ou reina, pressupondo assim uma oração a Cristo junto com o Pai na mesma igual divindade. A comunidade reunida encontra no padre presbítero aquele que une todas as orações na oração da Igreja. Ali é o corpo de Cristo que se reúne para celebrar. Aqueles que formam em Cristo essa unidade que se tornam comunidade celebrante. Esta maneira de rezar já existe no Novo Testamento e domina em várias formas de desenvolvimento a liturgia cristã, já podemos ver no século IV. A expressão por Cristo aparece na doxologia, que encerra com a oração. Oferecemos nosso louvor a Deus por Jesus Cristo, ou como podemos encontrar nas fontes dos séculos II e III, por nosso sumo sacerdote. A preposição por exerce a função mediadora de Cristo. É um movimento de subida ascendente e quer expressar que levamos nossas súplicas diante de Deus, o Pai, pela mediação de Cristo, que vive para sempre e intercede por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Nossa oração sobe a Deus por nosso sacerdote eterno, Jesus, fazendo referência àquele que está diante da face do Pai e que ele fala, isto é, Jesus fala em nosso nome junto do Pai. Ele é o nosso Senhor, é o Filho de Deus Pai. Ele que pertence a nós, pois ao assumir nossa humanidade, nos comprou com seu sangue. E este Filho, ligado ao Pai, é um contíguo na unidade
da natureza divina, que convosco vive e reina. É um contínuo. Veja que as orações são carregadas de conteúdo de fé. E é este conteúdo de fé que nós acreditamos que faz celebrar nossa salvação. Ali a comunidade de redimidos, que está ali para agradecer, para participar da Eucaristia, agradecer, fazer a Eucaristia, ação de graças, por tudo aquilo que o Pai realizou por meio do seu Filho, a nossa salvação e redenção. É toda uma atitude de graça, uma atitude de estar diante de Deus na liberdade de agradecimento. Veja então que as orações são carregadas do conteúdo de fé que nos faz celebrar então nossa salvação. A igreja terrestre tem sua cabeça no céu, Jesus Cristo nosso Senhor, que voltou de corpo transfigurado para o Pai, como primogênito de muitos irmãos, como rei de seu povo santo, que está ligado ao Pai no Espírito Santo. É claro que a presença de Cristo em nenhum momento abandonou a igreja, mesmo na sua relação de presença junto do Pai, após a sua ascensão, que primeiro ele dá a garantia no final do Evangelho de Mateus: estarei convosco todos os dias. Mas ao mesmo tempo ele dá ao Espírito Santo, a terceira pessoa divina, para acompanhar a igreja na história. Recebei o Espírito Santo, para que os discípulos possam continuar a obra da redenção e da misericórdia na história. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. A fórmula litúrgica romana de consciência do mediador recebeu um segundo predicado relativo que visa agora ao Redentor, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, Deus por toda a eternidade. Assim podemos entender a oração da coleta. Vamos pôr um exemplo. Brilhe a glória da Igreja triunfante, gloriosa, dos santos, assim como a Igreja terrestre se torna visível na comunidade reunida em oração. Assim, quem reza é a Igreja na oração litúrgica. E esta oração caracteriza aqueles que rezam e recebem o dom divino. Será sempre o nós da fé, que se reúnem para celebrar. Não é apenas uma inclusão virtual da comunidade cristã, mas ela é criada em plena realidade em cada oração litúrgica, através daquelas pessoas com as quais o sacerdote realiza o culto e com as quais a ligação é criada explicitamente na saudação e na saudação-resposta e no oremos. Então é importante entendermos esse mistério. A coleta é sempre um dado daquilo que nós estamos celebrando, que acreditamos e queremos vivenciar aquele dom naquela celebração, que é a própria realidade da nossa redenção em Cristo, através da obra do Pai, que foi gerada na ação do Espírito Santo. A menor reunião dos fiéis, em que o sacerdote está à frente do altar, está presente não apenas certos números de fiéis, mas naquela pequena comunidade está presente a própria igreja na sua totalidade, na sua estrutura hierárquica, o povo da nova aliança, em sua ordem e estruturação dada por Cristo. Então, na igreja, não importa o número de pessoas, quando se celebra a Eucaristia, no momento da coleta é a própria realidade daquilo que se acolhe da comunidade numa unidade, numa só voz daquilo que o sacerdote diz na coleta, expressando as intenções de todos aqueles que se voltam ao Pai, dentro dessa ordem de salvação. Então, naquela pequena reunião de pequenos grupos cristãos, está a igreja toda. Não a parte da igreja, mas a igreja toda presente naquele ato litúrgico. É a igreja na sua totalidade. Ora, a oração do sacerdote
levantando o olhar para Cristo na coleta, se aproxima de Deus em oração. Então, nós terminamos a questão da coleta e vamos dar início à liturgia da palavra. A história da liturgia da palavra será, então, para nós, esse 11º encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.